Você acha que a cultura do cancelamento é uma coisa contemporânea? Não é não, ok? Aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatnices e eu convido vocês a conhecerem a história de uma das mais brilhantes artistas que o Brasil já teve e que você nunca ouviu falar por causa do cancelamento que ela sofreu. Quer saber quem é? Acompanhe o vídeo. Segue a vinheta. Senhoras e senhores, estou aqui para falar daquilo que eu vou intitular de Show das Poderosas, tá? Você acompanhou no vídeo anterior do canal a história da Anita Malfatti, um pedaço da história da Anita Malfatti, a criadora da arte moderna brasileira. E, de uma certa maneira, a historiografia da arte, por valorizar demais esse aspecto das mulheres no modernismo, Anita e Tarsila, acabaram desfavorecendo as mulheres anteriores à Anita Malfatti. Então eu vou trazer algumas poderosas que contribuíram para a criação de uma arte brasileira do ponto de vista feminino. E começo o vídeo de hoje trazendo uma das pioneiras da arte brasileira, uma das mais inovadoras, uma das mais revolucionárias, insurgentes contra o mundo patriarcal, mulheres que a arte brasileira já produziu. A história de Julieta de França, uma paraense que nasceu em Belém do Pará, tá, em 1872, filha de um maestro, tá, e isso talvez por ter um acesso ao mundo musical, ao mundo artístico, favoreceu com que a nossa Julieta fosse para o caminho da arte. E quando jovenzinha, morando ali em Belém do Pará, ela acabou tendo a graça de ter tido aulas com Domênico de Ângeles. O Domênico de Ângeles é um romano que veio para cá no auge do ciclo da borracha e foi trabalhar em vários lugares famosos, em várias construções famosas em Belém, e também trabalhou em vários lugares em Manaus. É possível que você visitando Belém ou visitando Manaus, você encontre várias obras com a assinatura de Domênico de Ângeles. E esse romano foi o primeiro grande professor que ela teve. E aí, com um carinho imenso que ele tinha por ela, pela qualidade que ela oferecia, ela via que ali em Belém estava reduzido para que ela pudesse expandir seus horizontes. E em 1897 ela desce para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro existia um lugar maravilhoso chamado Escola Nacional de Belas Artes, a famosa EMBA, que desde 1890 havia substituído a famosa Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA. E aí, quando ela chega aqui no Rio de Janeiro para estudar, diferentemente da AIBA, que não aceitava mulheres, a EMBA já aceitava mulheres. Tá? As mulheres no século XIX elas já sofriam uma outra forma de apagamento, vamos dizer assim, de cancelamento, que elas não eram consideradas profissionais. Elas até podiam estudar em liceus, até podiam ter aulas, mas elas eram consideradas amadoras. Elas jamais poderiam passar pelo título de artistas profissionais, até porque durante a época imperial brasileira, um dos quesitos para você virar um pintor profissional, por exemplo, ou um escultor profissional, era passar pela aula de modelo vivo, ver mulher e homem nu, e não era moralmente aceito que uma mulher frequentasse uma aula de modelo vivo. Não sei se você entende. Então, diante da impossibilidade dela frequentar a aula de anatomia de modelo vivo, ela não podia passar para o último estágio, que era a pintura histórica. Então, ela não viraria um pintor profissional como foi Vitor Meirelles, como foi Pedro Américo. Entenda o processo, tá? Mas quando a EMBA surge, a EMBA permite que mulheres frequentem, e Julieta de França é a primeira mulher a frequentar aula de modelo vivo. Só nisso já havia uma ruptura na posição dela em relação a todas as mulheres anteriores a ela na história do Brasil, tá? Em 1899 para 1900, ela conseguiu outro feito inédito. Ela é a primeira mulher premiada com a medalha de ouro, ganhando uma bolsa de estudos no exterior patrocinada pela nossa Escola Nacional de Belas Artes. Essa escola, quando a Academia Imperial patrocinou a viagem do Vitor Meirelles, patrocinou a viagem do Pedro Américo, para ficar em dois dos mais significativos artistas do século XIX. E nunca havia alguém do mundo feminino, até porque antigamente elas eram amadoras, que fosse premiada. Em 1899, esse prêmio seria dado aos escultores e ela participou como única escultora e ganhou o prêmio. E aí ela poderia ficar 5 anos morando em Paris, que era o destino de todo mundo, para aperfeiçoar suas qualidades, com algumas encomendas que ela tinha que praticar, como se fosse assim, uma maneira de respeitar o valor oferecido para ela, que na época era um valor de 500 francos, que eu garanto para você não era grande coisa. Inclusive nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papinho sobre as condições financeiras de vários artistas e a miserabilidade que eles passavam lá para fazer cursos
com uma certa competência, como de repente comprar matéria-prima. A Julieta de França, por exemplo, ela fez obras que foram aplaudidas por todo mundo, mas que nunca foram realizadas porque ela não tinha matéria-prima, como por exemplo ter condição de pagar a fundição em bronze de algumas obras, por exemplo. O fato de ter ficado em gesso se perdeu, o fato de ter ficado no projeto não se realizou, porque era muito caro isso. Então a bolsa dada pela academia, ela permitia uma vivência, até uma alimentação ali, quem sabe uma refeição do dia, um aluguel e de repente pagar uma outra coisinha mínima, de repente o gesso, de repente o barro, mas não de repente o mármore ou de repente o bronze, que era a matéria-prima dos grandes escultores. E quando Julieta de França chegou lá na França, que é engraçado, né? No caso o nome como dá uma pequena ambiguidade, a Julieta, vou chamar de Julieta, tá? Juju, a partir de agora. A Julieta, ela quando chega lá, ela vai estar na Academia Julian, que era uma academia imponente demais que existia e que aceitava mulheres. Uma das artistas fabulosas do Brasil que estudou lá, Tarsila do Amaral. Tá? Futuramente aqui no canal estarei trazendo um pouquinho do histórico da Tarsila, porque me agrada demais falar dessa talvez dama mor da arte brasileira, tá? Mas é um papo para depois. E a Julieta estudou na Academia Julian e depois ela foi estudando no Instituto Rodin, aonde ela teve aula com Antoine Bourdelle, o principal discípulo do mestre Auguste Rodin, e teve aulas pessoais com o próprio Auguste Rodin. Ou seja, ela não teve qualquer professor, ela teve o professor. E no tempo que ela esteve lá perambulando, ela teve várias obras, eu vou estar mostrando imagenzinhas, mesmo que precárias, porque são obras que às vezes não foram realizadas, então as fotografias são muito precárias, mas você vai estar acompanhando, de obras que foram aplaudidas por todo mundo. E em 1904 acontece um fenômeno, ela conseguiu participar de um salão de outono, no Grande Palais, que era a casa mais ilustre que havia no mundo para alguém poder fazer uma exposição. E ao participar dessa exposição, ela colocou uma escultura chamada O Sonho do Filho Pródigo. Você vai acompanhar a imagenzinha precária, porque é o que nós temos, tá? E esse Sonho do Filho Pródigo foi extremamente elogiado por toda a crítica francesa. E, inclusive, ela foi elogiada pelos mestres que deram aula para ela. E segundo os maiores críticos lá da França, ela só não ficou em primeiro lugar no salão por causa da matéria-prima que ela empregou. Ela não tinha condição para fundir em bronze aquela escultura, porque se ela tivesse, ela concorreu nada mais com o pensador do Rodin, ou Leminaire, de Constantin Meunier, que era outro grande. Você vai ver a imagem dos dois aí, o Constantin Meunier e o Auguste Rodin, com o pensador e Leminaire. Então ela fica abaixo de dois grandes mestres franceses, só porque a matéria-prima dela não era alcançável, a matéria-prima daqueles que tinham condição de investir pesado em fundições de altíssimo nível para realizar as obras que eles realizavam. Então a Julieta de França, ela era ela apavorada, ela era aplaudida, ela era homenageada, era louvada, ela recebia encomendas durante o tempo que ela ficou na França. E isso vai causar sérios problemas para ela, né? A inveja que fez o nosso Monteiro Lobato aniquilar a exposição da Anita Malfatti através da sua raivinha contra a pintura modernista, fez com que nós tivéssemos uma primeira pré-Anita, porque a nossa querida Julieta de França vai despertar, eu diria, o ciúme do senhor Rodolfo Bernardelli, que por muito tempo foi professor dela enquanto ela estudou na EMBA, e no tempo que ela ganhou a bolsa foi diretor da EMBA por mais de 15 anos. E esse diretor Rodolfo Bernardelli, um dos irmãos Bernardelli, ali irmão do Henrique Bernardelli, que foram os comandantes de uma revolução ali dentro da EMBA, né, durante o governo republicano, demonstrava certos ciúmes, a verdade é essa. E olha que o Rodolfo Bernardelli é um grande escultor, vou acompanhar aqui uma escultura ou duas dele, tá? Ele é um cara genial, mas assim, ele tinha como mestre Rodin, e o Rodin elogiava uma aluna dele, e isso não sei se você entende. Talvez com uma visão patriarcal, talvez com a visão de um homem, talvez com a visão de um artista enciumado, era muito ela mandar para cá capas de jornais, reportagens de jornais que traduziam o sucesso que ela fazia na França, até porque ela tinha a ousadia de reclamar justamente da pensão que ela recebia. E teve um momento que ela estava lá que eles queriam cortar a pensão de 500 para 100 francos, né? O que não daria para ela fazer nada, na verdade. Com 500 já não se dava para ver na França. E uma vez ela mandou uma carta assim, falando que ela ia abandonar os estudos, que ela ia voltar para o Brasil sem cumprir as obrigações com o pensionato, porque não era possível viver naquelas condições ou trabalhar naquelas condições. E aí o nosso diretor, Rodolfo Bernardelli, mandou uma carta para ela, meio paternal, mas ao mesmo tempo ameaçadora,
falando para ela que saber viver bem, e que ele já passou por isso, as dificuldades financeiras ele entende, mas que ela não tinha o direito de ameaçar. Se fosse na época dele, ela já teria perdido a bolsa, mas ele, como mestre e orientador dela, compreendia as necessidades, mas que era bom ela ficar quietinha, porque senão o negócio ia se complicar pro lado dela. Ao mesmo tempo que ele é paternal, ele fala, olha, eu entendo você, quietinha, porque você tá indo além do ar, né? Não é porque você é menina não que eu vou tratar você diferente. Então ele foi até muito justo no comentário dele, mas claramente ele faz uma ameaça para ela, que se ela não se contivesse, se ela não colocasse a raivinha dela de lado, até porque na carta sugere-se que ela o acusa de tramóias contra ela, né? Ele fala assim, ó, cuidado que não é a minha mão que está te prejudicando, é a sua própria mão. Então a carta dele é ameaçadora, ela entra num certo tom de silêncio, e aí isso coincide com dois fatores que são muito fortes, eu digo, na vida de uma mulher. Primeiro, uma mulher ameaçando um grupo do Bolinha, o clube dos meninos, né? Mulher era o lugar da fragilidade. Havia dentro da medicina do século XIX o respaldo médico de que falava que quando uma mulher saía da condição de silêncio para de repente expor o que ela sentia através de palavras e questionar o mundo em volta dela, isso não era natural. Então, se não era natural, porque era histeria. Eu posso falar assim, na mesma época dela, Camille Claudel, inclusive a amante e a principal aluna que Rodin teve, né, pagou quase que 3 décadas de internação por histeria, justamente por ter a ousadia de ter colocado para fora toda a sua emoção. E a sua emoção transmitida em palavras era subversiva demais, porque o lugar da mulher era o lugar da fragilidade, do recato e do silêncio. Tá? E quando eu tenho a Julieta de França ousando falar, né, da condição financeira, reclamando e acusando o próprio diretor talvez de estar prejudicando a ela, isso mexeu no ego do cara, e o cara falou, ó, silêncio. Aí o que acontece? Ela na sequência participa daquele concurso que eu falei do Salão de Outono, e que ela recorta os jornais e manda para ele, acho que foi aceitar de propósito, fala assim, ó, engole, tá? E eu acho que isso deixou ele muito furo, na verdade. Tanto que ela volta para o Brasil em 1906, e quando ela chega aqui, a academia e a capital Rio de Janeiro tinha promovido um concurso para escolher um monumento comemorativo à República. E ela inscreveu um projeto de glória à República Brasileira. E quando ela inscreveu o projeto para participar do concurso, ela foi desclassificada porque o pessoal falava que não havia valor artístico ali e ela não tinha tematicamente acertado a comemoração. Inconformadíssima, ela pega o projeto dela, volta para a Europa e consulta, entre brasileiros e europeus, 57 especialistas, entre os quais Rodin, entre os quais Rodolfo Amoedo, maravilhoso, e Eliseu Visconti, para citar 2 grandes brasileiros, e o mestre, só Rodin. E ela teve unanimemente opiniões positivas sobre o brilhantismo do monumento que ela tinha criado. E ela voltou de lá, chegou aqui em 1908, e ela nem foi falar com os jurados, né, do qual adivinha quem que era o coordenador do aval, Rodolfo Bernardelli, Zeferino da Costa e outros meninos ali, que eram 4 membros que julgavam e desclassificaram a obra dela, mas estava o Rodolfo Bernardelli como presidente, porque ele era o diretor da academia, da Escola Nacional de Belas Artes. Resultado, ela não vai na academia levar o dossiê, ela fez um caderno de brochura com 57 aprovações do talento dela, e ela levou ao Congresso Nacional. Não sei se você está entendendo. Ela estava desafiando a autoridade da academia, a capacidade técnica dos jurados, inclusive o seu diretor. Ela era mulher, ela era uma aluna premiada com a medalha de ouro, então tudo contribuía. E tem uma coisa por fora que contribuía demais. Ela teve um caso que não fica muito bem claro, com um jovem paraense, que me parece que antes dela partir para Paris, ela passou por Belém para ir para Paris, e talvez ali teve teve uma relação com ele, um remember, alguma coisa assim, e quando ela chega em Paris ela tem uma filha, que ela vai batizar de Pandorita de França. Então ela carregava o rótulo de ser mãe solteira, não sei se você entende. Então tudo isso era contra ela. Era uma mãe solteira, era uma mulher, era uma aluna premiada que falava contra a sua academia, contra o seu diretor, questionava a capacidade técnica do diretor e da academia e dos membros, e que foi direto ao Congresso Nacional para intervir. E apesar dela mostrar o dossiê com tudo isso que eu falei, 57 aprovações positivas, inclusive do Rodin, do Eliseu Visconti e Rodolfo Amoedo, tá? Guarda uma coisa,
Os jurados não voltaram atrás e aí começa a cultura do cancelamento. A partir daí ela não é convidada mais para nenhum salão oficial. A partir daí a crítica coordenada pela Escola Nacional de Belas Artes não fala mais dela e simplesmente vão anular Julieta de França da história da arte. Em 1912, né, saímos de 8 para 12, 4 anos depois, sabe? Reconstruir a história dessas artistas não é uma coisa fácil, tá? Em 1912, em Belém do Pará, teve um concurso, né? Quiseram fazer uma homenagem ao Barão do Rio Branco. E aí, uma comissão organizadora juntou um monte de dinheiro ali da elite, né? Eles estavam ali ainda sofrendo os benefícios começava um declínio, mas os benefícios da economia da borracha, e juntaram dinheiro. Aí um responsável pelo dinheiro, ele iria até a Europa contratar um escultor para fazer o busto do Barão de Rio Branco. Presta atenção. Entra em ação um intelectual chamado Teodoro Braga, defensor assíduo, aliás, o que tinha de revistas e críticos que defendiam essa moça aqui contra as arbitrariedades. Inclusive, quando saiu o dossiê dela que não foi reconsiderado, teve uma crítica maravilhosa que falou assim, olha, que o governo seja vesgo, vai lá, mas o governo não vê. A vesguice dos membros da academia é imperdoável para não reconhecer a qualidade da obra de Julieta de França. Então, ela tinha defensores, mas a cultura oficial a cancelou. Simples isso. Agora, Teodoro Braga fez um favor a ela, grandioso. Ele fez o quê? Falou assim, não é possível que vocês vão à Europa buscar um escultor para pintar uma temática brasileira. Gente, e a nossa nacionalidade? Por que não escultores do Brasil? Melhor do que escultores, por que não uma escultora de Belém do Pará? É uma questão nacional e é uma questão regional, sem falar que ela é medalha de ouro na academia, ela é aluna de Rodin, ela recebeu encomendas maravilhosas na Europa e não é possível que a gente vai desperdiçar o talento de uma paraense para ir buscar um escultor desconhecido na Europa só porque a gente acha que o rótulo europeu dá mais peso à nossa escultura. A voz dele foi tão contundente que, resultado, outras vozes se insurgiram e acabaram levando o trabalho para Julieta de França. E ela fez um trabalho maravilhoso para representar o busto do Barão do Rio Branco, só que ela fez ali numa matéria-prima barata, uma espécie de terra, tá? E mandou o busto que deveria ser modelado em mármore, mas para o mármore exigia-se muito dinheiro. Só que quando ela manda para lá em 1912 o busto para ser modelado em mármore, o que acontece? Começa uma decadência financeira e o projeto não vai avante. Resultado, não se sabe se foi feito ou não foi feito. O pior é que não há referências da escultura pronta, se foi perdida, comprada, está na casa de algum colecionador particular, a gente não vai saber nunca. Mas não existe. Mas ela teve esse reconhecimento em 1912 do Teodoro de Braga, que fez ela, depois de algum tempo de apagamento, ser reconhecida no estado dela, onde ela nunca foi desconhecida, na verdade. Tá? Agora, o próximo fato, olha que coisa louca, só lá em 1921. Lá em 1921, o estado do Pará decidiu fazer um monumento ao Marechal Floriano Peixoto. E ao fazer esse monumento ao Marechal Floriano Peixoto, abriu um concurso. Adivinha quem ganhou? Julieta de França, com uma escultura que você vai acompanhar aqui, chamada O Sol Nascente. E mais uma vez, depois de quase 10 anos de sumiço e apagamento, cancelamento, ela voltava a brilhar na sua terra natal, através, adivinha, de um cara da comissão julgadora chamado Teodoro Braga. Ele foi um grande defensor, todo aplauso a ele, por reconhecer o talento dessa primeira grande artista monumental brasileira, Julieta de França. E aí ela faz o monumento, e você vai poder observar aqui com uma certa qualidade, esse monumento existe, então para você apreciar, e o que acontece é que a partir daí a gente não tem mais notícia dela, terrivelmente. E o que a gente consegue conhecer da Julieta de França é porque ela fez uma espécie de biografia de si própria, tá? Chamada Souvenir de ma carrière artistique, aonde ela, em 100 páginas, de um caderninho em couro, 25 por 30, tá? Ela acabou colando várias reportagens de jornal, acabou colocando várias fotografias que você pode acompanhar, inclusive sobre algumas obras que ficaram famosas, mas não foram realizadas, e que tinham ali comentários críticos positivos. Ou seja, ela escreveu a história dela, só que não através de uma autobiografia, porque ela não escreveu nada sobre ela. Ela colocou nesse caderno recortes que comprovavam a eficácia, a qualidade do talento que ela tinha enquanto artista.
Ela, diferente de toda a autobiografia feminina, ela não foi para o mundo privado, ela não foi para o mundo da casa, ela foi para o mundo público e isso já era outra ousadia. Fazer uma coisa que as mulheres não deveriam fazer naquele momento, se expor publicamente. E ela faz uma espécie de biografia, porque são recortes que ela organizou sobre ela, mas que não tem o eu para ser uma autobiografia. Mas esse recorte se percebe claramente que ela organizou tematicamente, de uma certa maneira, a mostrar a relevância que ela teve e que todas as reportagens e críticas comprovavam a qualidade dessa pioneira em todos os sentidos da arte brasileira. Ela não é uma artista no sentido de trazer algo do moderno, das vanguardas, mas ela é algo de moderno dentro do mundo feminino. Tudo que eu peguei para vocês faz parte de uma tese, que eu vou estar escrevendo aqui embaixo para vocês o nome, quem quiser se aprofundar, de uma pesquisadora que traz para a gente, através desse comportamento contemporâneo que é o revisionamento, né? A revisão crítica, o revisionismo histórico, a possibilidade da gente saber que existiram mulheres maravilhosas como Julieta de França e que a gente tem que colocá-las no devido lugar, que é o respeito de estar em livro didático, ser ensinado em escolas, cursinhos, universidades, para que a gente dê um mérito. É impossível restituir o lugar dela porque passou aquela época, mas não é impossível espalhar para o mundo a qualidade de uma mulher brilhante como ela foi. Fica aqui o recado dessa primeira pré-Anitta para vocês, dessa primeira poderosa da arte brasileira. Terei mais 4 na sequência. Se você estiver gostando, deixa um like aí, segue o canal e logo logo estou de volta para trazer outra grande artista brasileira. Abraços.